Oma, Cusco, Peru, 01 de março de 2020. Parcial, primeira hora do áudio. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em encontrá-los neste lugar muito especial do planeta e estar com vocês, é claro, para responder às suas perguntas. E, como você pode imaginar, eu obviamente tenho uma série de coisas a dizer também, mas eu farei durante as perguntas ou depois das perguntas relativas, eu diria, ao que nós chamamos de civilizações, e o papel especial que pode ser atribuído a toda essa parte do mundo que é chamada América Central e do Sul. Mas antes de tudo, lhes envio todas as minhas bênçãos e espero me divertir com vocês. Então, caro amigo, se quiser começar com as perguntas, eu estou ouvindo. Irmão, antes de tudo, devo lhe dizer que também tenho o maior prazer em recebê-lo aqui no Peru, assim como aos meus irmãos e irmãs, alguns dos quais ainda não o conhecem. Eles logo entenderão quem eu sou. Risos, irmão. Ótimo. Então, primeira pergunta. Bem, todas as perguntas vêm dos irmãos e irmãs que estão presentes aqui no Peru. Claro, porque não foi anunciado em outro lugar, era preferível. Então, estou ouvindo você. Irmão, aqueles que estão aqui. Então, a pergunta é de um irmão. Entre a disciplinadamente e o que agora dizemos que é um obstáculo e a ausência de disciplina de uma mente que vagueia, onde está a liberdade e a verdade? Então, é claro, querido irmão, quando falamos de que a disciplinadamente é hoje supérflua e até mesmo um obstáculo, não estamos nos dirigindo a todos os irmãos e irmãs do planeta, mas foi acordado que esse discurso foi dirigido principalmente àqueles que, em um momento ou outro, ouviram tudo que fora entregue pela Outris de Messias e pelo Cabeça Dura, JLA durante anos. Mas para alguém que chega e não tem noção de energia, vibração, consciência ou mesmo esperança ou desejo por nada, não se deve confundir com o vaguear da mente dos mortais comuns, certo? Então, obviamente, também acompanha ao que Abba disse sobre a capacidade de simplesmente acolher o que está dentro do instante, no que está ocorrendo em sua vida para ser a verdade, para ser ágape. Todo o resto é de fato supérfluo. Foi explicado por Bedin, por mim, por Abba, pelo Cabeça Dura, JLA. Hoje, você apenas precisa aceitar e acolher o que é, antes de fazer qualquer pergunta, e você vai descobrir que você vive ágape e que você vai encontrar o seu estado natural de quem você é anterior à forma, aos mundos e anterior à manifestação. E este princípio é válido para todos porque o tempo zero, que é a boa nova, é onipresente na superfície do planeta. O que não tem sido o caso há milhares, centenas de milhares de anos por causa da anomalia primária. Agora que a anomalia primária há quase 2 anos foi dissolvida, é extremamente fácil encontrar o momento presente, o tempo zero, simplesmente acolhendo o que está sem tentar mudar nada. É claro, não entenda errado, isso significa que se você tem problemas para resolver neste plano de vida, aqui, eles devem ser resolvidos. Mas é precisamente nesta atitude, nesta postura ou neste ponto de vista, como diria Bedin, que está a aceitação incondicional do que é, que os coloca no momento presente, que os permite acolher, que os permite atravessar, descobrir e viver a verdade. Hoje não precisa de absolutamente mais nada. Ou seja, todos os passos da mente, todos os caminhos vibratórios, espirituais e de conhecimento, como disse Abba, são hoje, isso há menos de 2 anos, um obstáculo formal para a descoberta de quem você é. Ou seja, lembre-se que você é anterior a qualquer mundo, anterior a qualquer forma e anterior a qualquer consciência. E os irmãos e irmãs que estão vivendo isso, aos milhões hoje, sempre descrevem a mesma coisa para você. O conhecimento é supérfluo. Você precisa de saber os horários dos trens. Você precisa saber o que é específico para a sua profissão. Mas para quem você é, tudo isso não é mais relevante. Claro, e já foi dito várias vezes, você não precisa acreditar em mim, mas você deve verificar por si mesmo.
Assim, é claro, aqueles que são mais sensíveis às energias, às vibrações, às percepções, também irão todos descrever para vocês as mesmas manifestações sensíveis ao nível do coração, por exemplo, daquilo que costumávamos chamar vibrações. Mas antes da vibração, vocês sempre estiveram aí, como sempre estiveram aí antes da criação do mundo, antes do aparecimento deste corpo, mesmo antes do seu nascimento. É esta reminiscência que o torna livre. Todo o resto priva você da liberdade. Todo o seu conhecimento, mesmo o seu conhecimento energético, sobre os chakras, sobre os modelos tradicionais que antes eram úteis para meditar ou seguir uma religião, hoje, é um obstáculo formal e total à liberdade. Então não me pergunte o que é a liberdade. Todos os irmãos e irmãs que a vivem se reconhecem instantaneamente neste estado fora de qualquer estado que se tem chamado ágape hoje, especialmente a ressonância espacial interdimensional ágape, que mostra que nunca houve ninguém, que é o estágio final para entender e viver a unidade, quando cada um está completa e verdadeiramente dentro do outro, quer você queira ou não. Maria está em você, o diabo está em você, Cristo está em você, o inimigo está em você, o amigo está em você, o marido está em você, todo o resto é apenas um filme. Totalmente. E, é claro, todos aqueles que se encontram de antemão através da aceitação como humildade, simplicidade e os 4 pilares viverão a verdade e se reconhecerão. Mas este reconhecimento não pode ser nem intelectual, nem vibratório, nem vinculado a um conhecimento, nem sequer vinculado a uma percepção. É a tempo zero. Portanto, obviamente, a pessoa que você é continuará a viver neste mundo. Não se trata de fugir do mundo. É uma questão de assumir que, se você tem filhos, é uma questão de assumir sua profissão, mas não se deixar enganar por ela. O que todos os irmãos e irmãs que estão vivendo isto, dizem que é um sonho. Isso não existe. A partir do momento em que se vive, você está livre do próprio sonho. Mas você não tem nenhum sonho de fugir. Mas isso lhe dará, não uma fé, não uma força, mas uma certeza interior inabalável, cuja palavra-chave é alegria. Em outras palavras, aquele que é libertado da pessoa, da história e de toda projeção, vive sua vida normalmente na família, na profissão, nos relacionamentos. Mas ele nunca mais se engana, porque ao viver isto, entendeu que tudo isso é apenas passageiro e não é verdade. Alivia totalmente a pessoa. Alivia totalmente o desdobramento de seus dias, muito além do que era chamado na época de fluidez da unidade. Então não se faça perguntas, como diria Bidi. Entre. Está tudo aí. A consciência é uma doença total. Você é anterior à consciência. Eu lhe digo, vocês têm pessoas famosas, cientistas que o vivem. Você tem milhões de irmãos e irmãs anônimos que o vivem. Ela pode ser reconhecida pelo brilho dos seus olhos, pelo seu sorriso, pela sua leveza, pela sua alegria, pelo seu serviço, pela sua necessidade de comungar e compartilhar, enquanto você continua a sua vida mais ordinária, sem reivindicar nada no nível espiritual. Esta é a verdadeira humildade, e esta é a única verdade comum a todas as formas de consciência presentes neste mundo e em todas as pessoas. Todo o resto não lhe serve de nada. Então, como já foi dito, é claro, se você precisa curar seu personagem, bem, você chama o que é conhecido neste mundo, se é medicação, energia, a exploração da consciência. Mas isso nunca vai libertar você. E vocês verão também através dos inúmeros testemunhos que os irmãos e irmãs que estão nesta liberdade e nesta alegria de ágape não fazem mais perguntas. Eles fazem perguntas, é claro, sobre a vida diária, mas já não fazem perguntas sobre quem são e para onde vão, já que não vão a nenhum lugar. Eles sempre estiveram aí. É este tipo de não é uma reconexão, mas um reconhecimento de si mesmo que acaba com o esquema, como diria Bidin, da espiritualidade, o esquema da energia como uma maneira de encontrar a si mesmo.
A energia lhe permite curar a pessoa, claro, mas não lhe será útil para viver a verdade. E todos aqueles que lhes vendem energias, vibrações, estados de consciência, quaisquer que sejam as técnicas, é claro, é perfeito para tratar a pessoa. Mas se lhe prometerem que você vai se encontrar através disto, fuja. Absolutamente. Você não precisa de nada. Você não precisa de energia. Você não precisa de nenhum mestre, como diria Bidi. Você é a verdade. Você é a fonte e você é anterior à fonte. Todo o resto, como diria Bidi, é teatro ou cinema. Você está só de passagem. Você nunca vai passar. Não se trata de conceitos, é uma experiência vivida. E enquanto você colocar a necessidade de entender, você nunca será capaz de vivê-lo até o evento coletivo, que é muito real. Essa é a resposta que eu posso dar sobre a mente. E antes de tudo, o que é a mente? Muitos irmãos e irmãs falam sobre a alma, o espírito. Mas você já viu? Não, é um conceito, mesmo que seja uma realidade dentro da encarnação. A única coisa que não pode ser manipulada, atraída, enganada, é a verdade. E a verdade é que não há ninguém e nunca houve um mundo. E nunca houve consciência a não ser para sonhar. E isso muda tudo porque é um alívio, porque você não precisa mais de rituais, não precisa de se sentar, não precisa de meditação, não precisa de um mestre, nem de guru, nem da pessoa. Você, talvez precisa do outro para curar você. Sim, isso faz sentido. Mas para se encontrar, desde que você pense que precisa de alguém fora de si mesmo, você se prende completamente. Então podemos seguir em frente. Irmão. Então, a pergunta é de uma irmã. Nós sabemos que havia grandes tecnologias avançadas antes dos seres humanos. Por que é que o homem não tem podido se beneficiar destas descobertas? Porque todas as civilizações, e você tem aqui exemplos de civilizações que abrangem milhões de anos, e não apenas 300 mil anos ou 10 mil anos. Toda civilização aparece e desaparece porque a partir do momento em que a manifestação é uma farsa, o conhecimento da prisão, da matriz, o próprio conhecimento energético e espiritual não tem nenhuma utilidade para você. Toda a organização societária acaba em caos, por isso não resta mais nada dela. Contanto que você acredite que as tecnologias de qualquer tipo, além de facilitar a sua vida comum, não lhe serão úteis para se encontrar. Até que você se encontre como uma ilusão, um sonho ou um pesadelo, dependendo do que está experimentando, você não pode ser feliz ou ser livre. Isto está claro, nítido e preciso. Como dissemos a você ao longo de 1 ano e meio, isto se tornará cada vez mais importante a cada dia. Tudo que lhe interessa, mantém você. Eu não disse que você tem que deixar a sua profissão, os seus filhos ou a sua família. Pelo contrário, você tem que assumir a responsabilidade pelo que você mesmo escreveu, pelo que você mesmo decidiu viver, mesmo que isso lhe pareça, eu diria, infernal. Mas quanto mais você deixa ir, mais desistir de todas as pretensões de querer mudar algo do que é, mais você fica livre. Foi explicado de maneira longa, abrangente e em pormenor. Bem, os mestres tecnológicos, aqui por exemplo, a levitação de pedras, os sons particulares que poderiam cortar pedras como um laser, se perderam. Mas você também tem hoje outra tecnologia binária relacionada com elétrons, a tecnologia moderna. O que você acha que vai restar disso? Nada de nada. Então, porque você quer beneficiar outras civilizações, sempre houve avanços tecnológicos. E aqui você tem uma ilustração perfeita disso, mesmo que essas tecnologias não utilizem circuitos eletrônicos. Havia pedra, havia ressonância da pedra, porque a pedra é considerada como a materialização da consciência no seu grau mais denso. É por isso que você tem templos. É por isso que você tem esculturas, não apenas aqui, mas de todo o mundo. Tecnologia em pirâmide, por exemplo, em outro lugar. Mas era tudo uma questão de sonhos.
E foi dito pelos cetáceos, por Paame, você está no sexto sonho. Os cientistas lhes dirão que estás na sexta extinção em massa. É real, é concreto. Não é amanhã, é agora. Que importância tem para quem é livre? Lembre-se, Abba disse isso novamente não há muito tempo. À medida que o caos do mundo cresce, se você aceitar não ser arrastado por ele, pela aceitação, pela acolhida, você passará pelo caos e você ficará cada vez mais alegre. Não é algo mórbido porque o mundo está se destruindo. Mas é a ilusão que se destrói a si própria. E como dissemos, há muitos irmãos e irmãs que ainda sonham como uma nova terra. Já lhes dissemos. Deixe-os sonhar. Eles ainda estão na projeção da consciência. Eles não se encontraram. Aquele que se encontra não precisa de uma nova terra, não precisa de um corpo de eternidade, não precisa de um futuro, não precisa de um passado, não precisa de conhecimento, ele é ele mesmo. Ele se encontrou. E todo o resto parece uma grande farsa, um sonho, algo que passa. Mas era necessário abordar essa verdade, não mais como um indivíduo, como fez por exemplo, Bidio Hildegard de Bingen em seu tempo. Mas hoje, coletivamente, vocês estão todos prontos. Mas enquanto você se agarrar à sua espiritualidade, às suas energias, ainda estará inscrito no sonho e na ilusão. Você não pode ser livre. A liberdade é ágape, sejam quais forem os problemas ou as alegrias da sua vida. Você não é mais enganado por isso, você assume mesmo que às vezes haja emoções, raiva. Mas nunca mais você pode ser enganado. Nisargadatta disse quando estava vivo. As minhas palavras não podem falhar a partir do momento em que você aceita que isso, seu personagem, sua vida, seus relacionamentos, mesmo os mais emocionais são um sonho. Claro, eles não vão embora porque pertencem ao sonho. Você tem que continuar sonhando. Mas você sabe que está sonhando. Enquanto que antes, você não sabia que estava sonhando. E até que você não saiba, você é enganado pela espiritualidade, pelos mestres da luz. Nós também enganamos vocês real e concretamente. Mas nós os conduzimos ao ponto de ruptura, porque estava escrito. E Abba lhe disse: todos os arquétipos deste planeta foram falsificados, até Cristo, até Maria, não a entidade, mas a ressonância que está presente neste mundo. Porque o envia de volta a uma história, ou envia de volta a uma predação e, acima de tudo, a uma falta de liberdade. Enquanto você não tiver entendido e vivido que Cristo está dentro de você, você sempre vai esperar por um Cristo externo, um Buda ou um mestre. E você tem cada vez mais testemunhos de irmãos e irmãs que descobriram quem são. Eles vivem o sonho como todo mundo, porque é importante não fugir dele. Não é uma questão de se isolar em algum lugar, mas de estar totalmente presente, totalmente lúcido, totalmente disponível. Então, estou ouvindo você. Irmão, pergunta de uma irmã. Existe uma cidade intraterrestre no lago Titicaca. Aí havia muitas cidades subterrâneas. Claro que, na história da criação tal como lhes foi contada por Paame, pelo primeiro sonho, todos os sonhos foram acompanhados pelos povos subterrâneos. Havia também, você se lembra, os intraterrestres, aqueles que tiveram, até 2010, 2011, um papel importante em manter a possibilidade de se encontrar. Mas é claro, existem cidades intraterrestres e com muita arqueologia também, desde tempos imemoriais sobre esta terra. Você sabe, a Terra é o lugar do primeiro sonho. Foi aqui que as mães geneticistas trouxeram o cristal da vida de Sirius, o cristal azul, e criaram um núcleo cristalino da Terra e criaram as matrizes dos sonhos. Por que elas fizeram isso? Faça a si mesmo a pergunta. Porque sempre dissemos que as madres geneticistas são irmãs mais velhas, elas são seres muito avançados. Não há evolução. Quando você percebe que o mundo está dentro de você e não em outro lugar, você não faz mais nenhuma diferença entre Yaldabaoth e Maria.
É o mesmo amor que escapa de você independentemente de qualquer desejo, qualquer ideia e qualquer pensamento. Enquanto você não vive isto, você não pode aceitar. É impossível para a mente, é impossível para a energia e é impossível para a consciência. A liberdade não é supraconsciência. E, no entanto, falamos com você por anos sobre supraconsciência, porque era um ponto de junção com o não ser e o eu, entre o ser e o não ser que revela você o que você é, o absoluto, o Parabrahman. Você teve que reconstruir a história e você está neste país, não para reconstruir a história, mas para resolver a história. E acho que o cabeça dura, JLA, lhe contou ontem. Irmão, sim. No nível vibratório, no nível da consciência e no nível da liberdade, você verá aparecer, não eventos na Terra, eles continuam em seu próprio ritmo, mas uma espécie de surto de irmãos e irmãs, não os que são afetados pelo vírus, mas os que são afetados pela verdade. Você vê? Então, podemos continuar. Irmão. Precisamente, tivemos uma pergunta de uma irmã sobre o dia 29 de fevereiro, a importância desse dia. É um dia importante. Você estava naquele lugar porque estava escrito. Estou falando em particular de onde você foi ontem e eu estava com você. Houve uma tempestade naquele lugar. Quando este lugar foi descoberto, porque eu tinha sido informado quando estava encarnado, quando a porta do sol foi aberta, houve uma grande tempestade que rompeu a porta do sol. Não foi em vão. E quando você foi lá e quando eu fui com você ontem, houve uma tempestade no local. Vocês vão experimentar outras coisas que não lhes dizem respeito individualmente, mesmo que, claro, alguns de vocês tenham tido encarnações aqui, como no Egito e em outros lugares. Portanto, não é uma questão de encontrar a memória em algum lugar, mas de passar por esses lugares e viver além da energia e de ver além da vibração e da consciência qual é o efeito sobre vocês e sobre a Terra. E vocês irão vê-los aparecer. Vocês verão irmãos e irmãs que, por exemplo, hoje, eu estou falando neste momento, não foi anunciado, e viverão algo especial. Eles apenas saberão depois, como foi a surpresa que tiveram de Mananda Moí em vir vê-los no lago Titicaca. Ali, na verdade, foi onde o segundo sonho aconteceu, portanto através das cidades subterrâneas que existem aqui e não apenas sob o lago Titicaca. Você tem galerias extremamente antigas que percorrem a Cordilheira dos Andes de norte a sul sem interrupção. Você tem estruturas tecnológicas com extrema profundidade de várias centenas, e alguns a milhares de metros debaixo das montanhas que ainda estão presentes. Mas isso não é só aqui. Mas talvez aqui tenha um significado particular na gênese do sonho, da matriz, mas também a interação entre as mães genéticas e o que chamamos de arcontes, os maus rapazes. Porque era necessário que tudo isso fosse escrito antes de vivê-lo, a fim de resolver o sonho, ou seja, para sair do sonho, para sair do pesadelo, e como vocês devem saber, e já foi dito, e você vive, tudo se resolve aqui mesmo nesta terra, porque o mundo está dentro de você e porque este lugar é o lugar do primeiro sonho e do último sonho. Todos os outros sonhos, as linhas estelares, os arcturianos, os vegalianos, os anjos do Senhor, são você em outro momento. Mas eu lhe digo, isso não pode torná-lo consciente, você não pode ter visões ou sequer você pode ter conhecimento. É quando você se encontra e vive tudo isso em uma fração de segundo. Você não precisa de imagens. Você não precisa de um encontro. Você não precisa de construção. É imediato. O que não impede, o que você já faz em outro lugar, de navegar alegremente por este ou outros lugares como o Cabeça Dura, JLA, fez em outros lugares. Isso é tudo. Algo mais. Irmão. Já que você falou de um sonho, aqui está um sonho da noite de 28 para 29 de fevereiro. Na noite anterior, tudo bem. Irmão, eu me vejo em um palco de teatro, ou seja, minha visão é como se eu estivesse flutuando acima dos espectadores.
Então eu me vejo em um palco de teatro. Eu faço o papel da Virgem Maria. Eu estou em trabalho de parto. Estou sozinha no estábulo, não há ninguém fazendo o papel de José ou dos apóstolos. Então, o ponto de vista muda, eu me encontro no meu corpo no palco, segurando um lindo bebê que é Jesus. O sonho para aí. Obrigada. Então, há duas coisas importantes. Primeiro de tudo, um grande sonho iniciático que anuncia em algum lugar um imenso renascimento da criança interior, de si mesmo, virgem de toda impureza. Maria, é as mães geneticistas. A Maria está em cada um de vocês, claro. Mas há obviamente uma entidade que era realmente Maria. Mas não há mais do que isso. O que vamos lhe mostrar é algo que está ocorrendo dentro de você. Agora eu chamo a sua atenção, quando você diz, eu me vejo no palco do teatro, em um estábulo. Quem se vê a si próprio? É aí que vemos a noção do observador, da testemunha, daquele que é anterior à manifestação e que se dá conta de que até o nascimento de Cristo faz parte do sonho. E isso é uma grande liberdade. Claro, Cristo é um irmão mais velho, por assim dizer. Ele lhe mostrou o caminho. E, além disso, quando ele descobriu a verdade de que ele era Abba, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas todos vocês são, cada um com a mesma intensidade, com a mesma verdade. Então esse sonho anuncia uma revolução, o renascimento se você quiser, mas também a capacidade de não mais ser enganado pelo passado ou mesmo pelo sofrimento do personagem. Isto, é claro, não significa que não haja mais sofrimento, nem mais doença. Mas que você já não é enganado. Claro que este sonho anuncia acima de tudo o renascimento e especialmente como eu lhe perguntei, mas quem está assistindo isso? Porque em algum momento, você se encontra em seu corpo. Então, o que você era, não era o seu corpo. Foi o observador que testemunhou o seu próprio nascimento, mas também o próprio desaparecimento da testemunha e o observador que fez você entender, vivendo, que você é a totalidade do sonho, a totalidade da criação. E aí, a ágape está permanentemente. Isto é o que eu posso dizer sobre isso. Continua, 58 minutos restantes do áudio. https://apoteose.live/blog/2020 0302 ou M. Ivanov Kuzco Perou, 1 Mars, 2020. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Francisca dos Reis, DE/translator, e suporte Google. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/